Bom, o professor Michele Carducci é professor titular de Direito Constitucional Italiano e Comparado na Universidade de Lecce, na Itália, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Viena e Carlos III de Madrid, autor de diversos trabalhos doutrinários, inclusive alguns deles publicados aqui no Brasil em língua portuguesa, como são o livro Por um Direito Constitucional Altruísta, publicado pela Livraria do Advogado no ano de 2003, e o outro livro publicado pela UPF Editora, chamado A Aquisição Problemática do Constitucionalismo Ibero-Americano, publicado no ano 2003 também. O professor Michele Carducci vem da cidade de Lecce, uma cidade conhecida como a Florença do Sul da Itália. Os senhores imaginam, então, quão bonita ela é, certo? Uma cidade pequena, mas bastante encantadora, conhecida também como a capital do barroco na Itália. Uma cidade de aproximadamente 80, 90 mil habitantes ao sul da Itália. Apesar de estar ao sul da Itália, é uma cidade que difere de algumas outras, porque não é uma cidade, é uma cidade que tem um bom porte econômico, não tem as dificuldades que a gente tem ouvido às vezes falar de algumas outras cidades ao sul. Mas é uma cidade que é muito agradável, muito conhecida, e a sua Universidade de Lecce, que já tem mais de 50 anos, ela também é conhecida por produzir, por ter lá vários intelectuais da área jurídica, como o professor Michele Carducci, o professor Raffaele Di Giorgio, certo? Que tem trabalhado na linha do direito constitucional bastante forte, com influência também da teoria de Luhmann, da teoria dos sistemas de Luhmann. Então, antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra ao professor Michele Carducci, que falará sobre constitucionalismos do Brasil e da Itália, confrontos e diferença. Professor Michele, a palavra é toda sua, o senhor tem aí o tempo que quiser, uma vez o senhor volta só na sexta-feira, o senhor pode usufruir da nossa hospitalidade aqui a noite inteira. Os alunos estão acostumados a participar de palestras que duram mais ou menos 3, 4 horas, então... Tá certo. Brincadeiras à parte, professor, é uma honra tê-lo aqui, muito enriquece a nossa faculdade e a nossa academia. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer a todos, à Universidade, ao Unibrasil, a todos os colegas, amigos também, reconhecidos depois de vários anos. Para mim é um honor, uma oportunidade de construir relações com vocês, com esta universidade, na perspectiva também de promover no futuro uma institucionalização desta relação de intercambio com a Universidade de Lecce, que agora se chama Universidade del Salento, porque está em uma região que se chama Salento, e a universidade é muito mais estruturada em toda a região. Eu preciso de fazer algumas premissas. A primeira, que sou muito cansado, porque cheguei esta manhã aqui, e por isso peço de desculpar-me da minha condição um pouco cansada. Segundo, que falo um português um pouco eclético. É uma forma, eu tenho como sobrenome Carducci, que é o nome de um grande poeta da Itália, por isso pode ser uma forma lírica o meu português falado com vocês. Terceiro, que o tema da palestra é muito complicado, é muito complexo, e precisa de uma contextualização de conceitos e também de ideias que se podem discutir para promover uma comparação entre Itália e o Brasil. Eu tento de falar sobre isso especificando a trajetória desta comparação. Em primeiro lugar, fazer comparação constitucional não significa fazer comparação jurídica, no sentido de que a comparação constitucional é uma forma de comparação
bidimensional, diferentemente de todas otras comparações jurídicas, que são comparações disciplinares de sectores de problemas e de soluções de problemas. Por exemplo, no, direito tributário brasileiro se pode comparar com o direito tributário italiano como com o direito tributário de qualquer país. Porém, a comparação constitucional é uma comparação entre normas somente, não, entre estados, entre constituições, entre sociedades, o que significa também entre histórias, contextos culturais, contextos também de identidades nacionais de cada país. Não sei se estou falando claramente na minha apresentação. O ecletismo é uma forma também interessante de comunicação. Por isso, se pode dizer que é uma comparação bidimensional entre normas também, estados, constituição, porém, inevitavelmente, entre sociedades, histórias de cada uma sociedade, de cada uma cultura social de cada uma sociedade. E por que é importante esta premissa? Para explicar o título desta palestra. Constitucionalismos entre Brasil e Itália, não constituições, não direito constitucional. Ou seja, quais são as similitudes ou as diferenças entre culturas constitucionais na Itália e no Brasil. A história da cultura constitucional na Itália e no Brasil. Eu acho que pode ser interessante verificar una convergência entre constitucionalismo brasileiro e italiano, non solamente una convergência cultural elitária, porque a tradição do direito constitucional italiano foi muito bem presente aqui, também em Curitiba, na Federal, com uma tradição do direito civil, processual também muito importante. Como em São Paulo, na Universidade de Largo de São Francisco, é assim. Ma un altro sentido, senão un altro sentido, no sentido che hai una tradição cultural che con un elemento comune di frattura entre la storia costituzionale do país e a história social e nacional do país. Para tentar de ser mais claro, eu acho que pode ser interessante utilizar palavras de Peter Heberle, o grande constitucionalista alemão, que fala da Constituição como construção aberta da sociedade na perspectiva da criação de uma cultura comum. Assim, em um pequeno livro que foi publicado no México da Peter Heberle, de la soberanía al derecho constitucional común, palabras clave para un diálogo europeo latinoamericano, Heberle fala de un direito constitucional común neste sentido, como diálogo de comunidades de sujeitos constitucionais baseados sobre palavras-chave vinculadas pelos idiomas de matriz comum, primeira característica, que produz um espaço comum cultural, segunda característica, e funções ponte, chama assim, funções ponte entre os diversos ordenamentos. Por exemplo, a palavra dignidade humana, que está presente também na Constituição brasileira como na Constituição italiana, é uma palavra tipicamente de um idioma comum. Não existe em alemão a palavra dignidade humana. Em alemão se diz Menschenwürde. Porém, Menschenwürde é uma palavra, uma construção conceptual. Würde, a matriz de Würde é Wort, palavra. Menschen é Mensch, homem. A palavra homem. Dignidade humana é uma palavra que tem uma história maravilhosa na Itália, porque foi inventada no período do Rinascimento, ou seja, no período do maior esplendor cultural da Itália, quando foi inventada a língua, o idioma italiano. Isso é significativo para dizer que esta palavra é a explicação de um ponte comum de conexão entre duas culturas diferentes. Porém, a definição de Heberle põe um problema. Tem dois problemas.